Lucas Paquetá de volta ao Flamengo. Gente, é real. A notícia de que o Flamengo negocia a contratação de Lucas Paquetá. Meus amigos, e o Mengão Malvadão não tá pra brincadeira, viu? Já tá saindo aí na mídia que está próximo de acertar a contratação de Lucas Paquetá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Lucas Paquetá aceitou a proposta do Flamengo e o rubro-negro negocia com o West Ham a volta do meia-cria do Ninho e titular da seleção brasileira. Essa notícia pegou toda a mídia de surpresa. Bruno Spindel está na Inglaterra negociando o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo. O rubro-negro busca trazer Lucas Paquetá de volta em meio às acusações de irregularidades em apostas, acreditando que retornar ao Brasil é a melhor opção para o meia seguir sua carreira. As negociações começaram há cerca de um mês e são vistas com otimismo por diversas razões, incluindo a possibilidade de afastar o meia do ambiente onde é alvo de investigação. O objetivo é fechar um acordo rápido para que Lucas Paquetá possa reforçar o time no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo está tomando cuidado para caso o atleta seja punido no caso das apostas esportivas. E aí, nação? Querem o Paquetá na meiuca do Flamengo? E aí, pessoal, vocês querem o Paquetá na meiuca do Flamengo, hein? Será que seria uma boa o Paquetá no time do Flamengo? Lucas Paquetá pode voltar ao Flamengo. É isso mesmo, não é fake news. Flamengo negocia a contratação de Lucas Paquetá, jogador craque da seleção brasileira, cria das categorias de base do Flamengo e hoje está no West Ham. É isso que vocês estão ouvindo, não é fake news, tá bom? Não é clickbait, muito pelo contrário, é verdade. O que está acontecendo? Vocês sabem que o Lucas Paquetá ele está sendo acusado de estar envolvido em uma situação de aposta, enfim, que ele teria levado cartão amarelo para poder beneficiar alguns apostadores, e ele tem contrato com o West Ham até junho de 2027. O que o Flamengo faz? Usando o argumento de para tirar ele do foco, o Flamengo conversa com o West Ham para conseguir um empréstimo de 1 ano. E aí, conversei com pessoas que administram a carreira do atleta, me confirmaram, já tem o ok do atleta, o ok dos empresários do atleta, tudo certo, e o Flamengo agora está tentando junto ao West Ham, utilizando desse argumento que seria bom para o West Ham e também para o atleta. Por que seria bom para o West Ham nesse momento? Porque tiraria o atleta do foco. Ele está sendo acusado pela Liga Inglesa. Quero falar agora sobre Lucas Paquetá e a chance dele virar reforço do Flamengo. O torcedor rubro-negro ficou empolgadíssimo com a ideia de contar com o jogador da seleção brasileira e do West Ham como reforço no Flamengo. Mas eu quero deixar claro desde o princípio que essa negociação é das mais complexas, para não dizer impossíveis. Primeiro porque o West Ham já deixou claro ao Flamengo que não aceita o empréstimo, só topa negociá-lo em definitivo. O jogador foi comprado por 60 milhões de euros e quase se mudou para o Manchester City na temporada passada por 84 milhões de libras. Valores completamente fora da realidade até para o Flamengo. Empréstimo, nenhuma chance. Aí eu te pergunto, por que o Flamengo faria um investimento pesadíssimo que ele não tem capacidade pelo Paquetá, correndo o risco de ver o Paquetá ser suspenso pela Federação Inglesa? Você sabe que há uma investigação há tempos. Depois de 9 meses de muitas investigações, a Federação Inglesa decidiu que vai pedir uma punição pesada ao Paquetá, ao risco, inclusive, dele ser suspenso por pelo menos 10 anos. O pessoal do Flamengo alega que a vinda do Paquetá ao Brasil serviria para ele ser recepcionado e tratado com mais carinho pelo torcedor do Flamengo e talvez tirasse o foco das investigações, algo que não faz o menor sentido. Por mais que exista empolgação do torcedor e até euforia de alguns dirigentes rubro-negros, a negociação para mim me parece absolutamente impossível. Empréstimo descartado, compra não há dinheiro e não há por que comprar alguém que corre o risco de a qualquer momento ser suspenso por bastante tempo. Só para completar, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 4-2, se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, agora são 30 pontos conquistados, e um dos gols da vitória por 4-2 foi marcado por Carlinhos, atacante que não vinha sendo aproveitado, que perdeu a mãe recentemente, coisa de 15 dias atrás, ela foi vítima de um câncer. Também especulou-se nas últimas horas sobre a chance de David Washington, atacante revelado no Santos que pertence ao Chelsea, ser contratado.
que eu ouvi de uma pessoa que trabalha cuidando dos direitos do David Washington é que não há nenhuma chance de o Chelsea liberá-lo. E para arrematar em relação ao rubro-negro, o Flamengo vai buscar reforços, mas não devem ser nomes de muito peso. Marcos Antônio é aquele mais próximo de ser contratado. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, todo desfalcado, porque muitos jogadores estão jogando as suas respectivas seleções na Copa América. Se o time do Flamengo... Eu fiz uma projeção que é a seguinte aqui, amigos. É o seguinte, time do Flamengo vai cair. O Flamengo, para não ser candidato a título brasileiro, os outros adversários precisavam o quê? Aproveitar o momento da Copa América. Da Copa América com o Flamengo desfalcado. O Flamengo desfalcado, arrebentado, é líder e sobrando. Imagina quando os caras voltarem, entrega a taça. Tite explana sacanagem da CBF com o Flamengo e torcida do mais querido ficou revoltada com a instituição. Em virtude do jogo entre Brasil e Uruguai pelas quartas de final da Copa América, que acontecerá às 10 horas da noite, a CBF, a pedido da Globo, informou ao Flamengo que mudaria o horário de Flamengo e Cuiabá marcado para as 9 da noite do mesmo dia. A TV Globo não queria concorrência entre o clube de maior torcida do país com a seleção brasileira. Então o Flamengo pediu que adiasse o jogo de sábado para domingo, pois assim o elenco rubro-negro ganharia um dia a mais de descanso. E sabe o que a CBF fez? Piorou mais ainda a situação do Flamengo. Em vez de jogar às 9 da noite, ela adiantou o jogo do Flamengo em 1 hora e agora, Flamengo e Cuiabá pelo Brasileirão será às 8 da noite, diminuindo assim o descanso dos atletas do Flamengo. O engraçado é que a CBF mudou o jogo do Palmeiras, que seria em um sábado para segunda-feira, a pedido da Leila Pereira. Tite não gostou nem um pouco disso. É interessante que o Flamengo tinha muito medo desse período de Copa América, preparação e também desenrolar da competição. Dos 21 pontos que ele disputou, conquistou 16, ou seja, foram 5 vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, tem o melhor ataque do campeonato com 26 gols. E ontem eu percebi que, mais uma vez, além dele começar a receber de novo jogadores importantes, como é o caso do Pulgar e outros que ainda estavam no departamento médico, que o Ayrton Lucas voltou, ele testou e deu certo. O Léo Ortiz como volante, o Léo Pereira na lateral esquerda, se precisar, está à disposição. O menino Lohan apareceu e muito bem. E eu queria salientar também que pouca gente fala dele, mas o protagonismo que o Gerson exerceu nesses jogos, chamou responsabilidade, se apresentou, muitas vezes se aproximou do Pedro. E ontem o Pedro, não é que ele foi poupado, até o Tite falou que ele sentiu um desconforto, ficou fora, entrou no segundo tempo, participa sempre com uma assistência, né? Agora o Flamengo tem repertório. E a gente viu um time que ainda reclamou da arbitragem. Não dá pra fugir muito dessa análise, porque os jogadores, o coletivo tá funcionando demais. O Bruno Henrique, mais uma vez, fez uma partida interessante. O Wesley, que é um jogador que normalmente é criticado, questionado pelo torcedor, fez um jogo muito seguro, não só por causa da antecipação ali numa falha do Gustavo Scarpa, mas ele foi inteligente, né? Porque ele tá com uma questão física interessante, então ele tá apoiando, tá chegando dentro da área. Em relação às jogadas polêmicas, o do Pulgar eu teria usado o mesmo critério do primeiro lance do Alan ali no Vargas. Teria marcado Teria marcado o pênalti até por causa do Otávio no critério. Pulgar. No Vargas no Pulgar, agora do Otávio no Pulgar. Do Otávio no Pulgar. Agora o desempenho do Flamengo, né, Loirão, vem sendo muito regular. O Gerson vem se destacando, como você falou, o Léo, né, que a gente até esperava o Pulgar já entrando como titular, mas o Léo Ortiz no meio de campo também vem fazendo o feijãozinho com arroz. Então o Flamengo está passando um momento tranquilo com as ausências desses principais jogadores. Mesmo assim o Flamengo está conseguindo jogar bem. Atenção, nação rubro-negra, hoje Everton Guimarães sofrerá as consequências dessa derrota tão pesada para o Galo e uma vitória importantíssima do líder Flamengo. Galera, o que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite é algo absurdo. O Flamengo hoje não contava com Igor Jesus e Cebolinha. Cebolinha era titular do Flamengo, agora não sei mais se é, mas acho que é. E os caras que estão na seleção uruguaia. Simplesmente De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. O Flamengo hoje, ele se deu ao luxo de poupar o melhor atacante brasileiro da atualidade. Pedro. Não é o Pedro? Quem é? É o Pedro, o melhor atacante brasileiro da atualidade. Ele foi poupado. Ele ficou no banco de reservas. Entrou um rapaz que veio do Nova Iguaçu, que ainda visivelmente está assustado pelo fato de jogar no Flamengo, embora ele tenha sido revelado pelo Corinthians, mas ele está um pouco assustado. E mesmo assim, dentro das suas condições, ele colaborou. Ele fez gol.
o segundo gol do Flamengo, foi marcado pelo Carlinhos. Então, isso aí é algo que tem que ser ressaltado. Ah, o elenco do Flamengo é muito bom, mas em outras vezes também já era muito bom, e quando os jogadores saíram e se machucaram, o time despencou de produção. E com o Tite, isso não acontece. Isso é extraordinário, minha gente. E eu vi outro dia uma entrevista do Vinha, após a vitória da seleção uruguaia no último jogo na Copa América, e o Vinha falando, a gente está aqui acompanhando os jogos do Flamengo e está vendo que o pessoal lá está brilhando, está deixando o time na liderança, o time está correndo, o time está muito bem, parabéns para o grupo. Os caras já ficam de olho, porque o recado que está sendo passado com esta campanha do Flamengo é algo muito sério para dentro do vestiário. Claro que o Arrascaeta, o De La Cruz, são jogadores titulares do Flamengo, com muita qualidade. Mas eles estão vendo o seguinte, o time está indo bem sem a gente, hein? Está se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Meteu 4-2 no Atlético dentro de Belo Horizonte e poderia ter sido mais. O Atlético foi ajudado pela arbitragem porque o pênalti no Pulgar aconteceu. Da mesma maneira que aconteceu o pênalti do Alan no Vargas. Lances muito parecidos. Tem essa situação de tocou primeiro na bola e depois no jogador. Mas aconteceu a falta dentro da área. É pênalti. Foi pênalti do Alan no Pulgar e foi pênalti do Alan no Vargas e foi pênalti no Pulgar dentro da área. Lances muito parecidos. E que não foi marcado. O Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Perdeu gols. Tem um lance que a torcida está discutindo também, de um pênalti no Pedro, que ele deu um chapéu ali na área. Eu confesso que esse aí eu não achei. Mas o lance do Vargas e o lance do Pulgar, eles são muito parecidos. Então, se um pênalti foi marcado para o Atlético, o outro lance também teria que ser marcado para o Flamengo. E o Flamengo poderia ter vencido demais o Atlético Mineiro. Então, galera, o Galo, que está muito mal, que eu achava que era um time que ia brigar pelo título brasileiro, junto com o Flamengo, com o Palmeiras, o Atlético tem que agradecer aos céus, agradecer aos santos, a quem tem devoção, porque o Atlético poderia ter perdido demais. O Flamengo perdeu algumas oportunidades. Então, lembrando aqui o chapéu que o Pulgar deu, que ele isolou a bola, um lance do Carlinhos, que ele no segundo tempo, no primeiro tempo, né, ele foi chapar na área e acabou furando. Foi uma atuação incrível do Flamengo, dominante. Surgiu no site GE, nessa quarta-feira, a notícia de que o Flamengo negocia a contratação de Lucas Paquetá, tentando aproveitar uma possível, talvez provável punição ao jogador por uma suposta participação em apostas, né? E ele ficaria impedido de jogar na Inglaterra e voltaria ao Brasil. 2 pontos importantes sobre isso. Primeiro, seria muito curioso o jogador, caso fique comprovado que ele participou, que ele cometeu o erro, seria muito curioso, estranho, ele ser punido na Inglaterra e poder jogar em outro lugar. Aí não é punição. Você apenas fecha um mercado de trabalho para ele, mas deixa todo o restante aberto. Ou seja, um pedaço de mercado de trabalho do jogador seria o mercado inglês, podendo jogar em outros lugares. E quase um prêmio, o cara poder voltar ao seu país de origem, para o clube de onde começou, jogando normalmente, jogando para a seleção. Será que a punição, caso ela aconteça, será restrita ao futebol inglês? E se ele de fato cometeu esse erro, não temos que discutir o fato em si? Se ele cometeu esse erro, ele merece ser punido na Inglaterra, poder jogar no Brasil? Uma reflexãozinha é necessária. O Mauro bem sucinto, né? Bem concreto, bem enfático, né? Lógico, brincadeiras à parte. O Mauro também tá certo, né? Se caso isso aí acontecer, mas aí se o Flamengo não tem nada a ver com isso. Se caso eles fecharem as portas deles, né, na Europa, seleção brasileira, e ele puder jogar, né, no Brasil e na Sul-América, né, como Libertadores, provavelmente ficar fora do Mundial de Clubes, acredito que seria um bom mercado aí, um bom negócio para o time do Flamengo, né? Dependendo do salário. Mas também se ele passar por tudo isso aí, ele também não vai fazer uma pedida milionária para o time do Flamengo. Acredito que vamos ver aí o que pode acontecer do Paquetá jogar no Flamengo, né? Vocês gostariam de ver o Paquetá novamente jogando no time do Flamengo?
Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!